Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a vocês um bom domingo, cheio de paz, de saúde, que Deus possa guardar e abençoar vocês. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus, se encontra em Romanos 8, verso 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós podemos ver aqui, amados, é uma convicção de Paulo. Paulo, ele não está falando aqui, queridos, de algo superficial, mas de algo verdadeiro. Paulo não conheceu a Deus através dos livros ou uma informação de alguém, de maneira alguma, mas uma experiência profunda, vivenciada na jornada da sua vida. Paulo, ele sofreu, Paulo, ele passou necessidades, Paulo passou fome, frio, foi expulso de Atenas, foi chamado de tagarela. Paulo, ele, quando foi para Roma, ele enfrentou o naufrágio. Depois de vencer o naufrágio, ele chega do outro lado na ilha, é picado por uma víbora venenosa, mas diante de todo o sofrimento, de toda a jornada de sua vida, ele diz que tudo cooperou para o bem do Evangelho, para o crescimento do Evangelho. Então, queridos, nós podemos ver que Paulo foi um homem de fé, um homem de suas convicções inabaláveis. Muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos por que Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas. Mas quando nós não entendemos o porquê, nós precisamos entender Deus. E quando nós entendemos Deus, tudo faz sentido nas nossas vidas. Portanto, é de suma importância nós termos também essa convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em segundo lugar, Paulo foi um homem de um otimismo inabalável. Paulo, quando ele prossegue com essa reflexão, ele diz: todas as coisas concorrem ou cooperam. A vida é composta, queridos irmãos, de vales, de dificuldades, de abismo, de coisas ruins que acontecem em nossa vida. É claro que Paulo não está querendo dizer que nós devemos sair gritando, louvando a Deus por ter descoberto um câncer. Ele não está dizendo que nós devemos ficar alegres porque perdemos o emprego. O que Paulo está ensinando é que nos grandes problemas, nas grandes aflições, nas grandes tragédias da vida, o nosso Deus trabalha de tal forma que essas situações adversas revertem-se em bênção para nós. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Deus pega aquela coisa ruim que está acontecendo em nossa vida e de certa forma Ele reverte isso para o nosso bem. Paulo, ele tinha essa convicção, e nós podemos ver aqui uma bem-aventurança determinada por Deus. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Deus trabalha para que todas as coisas concorram para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem, não por força, nem por acaso, mas pela divina direção. A nossa vida, meu amado, não está guiada por um destino cego. Não somos controlados pelo acaso. Não estamos sujeitos ao rolo compressor de um destino cego da vida. Não, querido, nossa vida não é dirigida pelos astros ou por qualquer força mística. Nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que está sentado no trono, que controla todas as coisas, Ele está na direção da nossa vida. Ele conhece cada passo que nós damos. Ele sabe do nosso destino. Ele sabe quem somos, onde estamos, como estamos.
Ele nos cerca por diante, Ele nos guarda e nos protege, Ele estende debaixo de nós os seus braços eternos, Ele é aquele que nos guia com o seu consolo eterno, nos toma pela mão e nos conduz à glória. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, Deus, Ele é soberano. Ele sabe quem é você, sabe do que você precisa, sabe onde você está, mas Ele te consola, Ele te renova, Ele te sustenta, Ele guia os teus passos, Ele conduz a sua vida em segurança. Nós podemos ver aqui que Paulo fala de um privilégio, queridos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles a quem Deus ama. Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, indistintamente, não. Mas são apenas os filhos de Deus que recebem essas boas coisas, que são abençoados. O que Paulo está afirmando é que aqueles que amam a Deus, mesmo quando enfrentam adversidade, podem ter a convicção de que no fim todas as coisas cooperarão para o seu bem. Ele não dorme. Deus, Ele não dorme. E nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça embranquece ou cai sem a permissão do Senhor. Ele é o dono da vida. Ele está no controle de todas as coisas. São as mãos de Deus onipotente que dirige o nosso destino. Ele está empenhado e comprometido com um plano vitorioso e infalível, em que nosso futuro já está marcado e escrito nesse plano. Seguramente todas as coisas cooperam para o nosso bem. Podemos até não entender muitas coisas que acontecem conosco, mas podemos ter convicção de que Deus está no controle. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E por último, nós podemos ver aqui um plano glorioso. Paulo está dizendo que o nosso amor por Deus tem sua origem na eleição divina. Nós o amamos porque no seu propósito eterno Ele nos escolheu e nos amou primeiro. Querido, o nosso amor por Deus é reflexo do amor de Deus por nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é decorrente e consequente, é fruto do amor divino de Deus por nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Nós fomos incluídos no propósito eterno de Deus. Ele nos amou desde toda a eternidade, como diz Jeremias 31, verso de número 3. Não existe o acaso para nós. Nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito está sob o total controle do Senhor. O seu propósito em nossa vida não pode ser frustrado. Mas qual é esse propósito? O maior propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida não é sermos ricos, famosos, tendo o centro do poder ou todo o poder em nossas mãos. Não, queridos, o grande propósito de Deus não é nos fazer famosos, mas santos. O grande propósito de Deus não é nos fazer uma pessoa conquistando as nações, mas é ser santo. O alvo de Deus em nossa vida não é nos fazer rico, mas parecido com Jesus. O maior sentido da vida não é alcançar o sucesso segundo o padrão do mundo, mas possuir o caráter de Cristo. Jesus é o nosso ideal, Ele é o supremo alvo da vida. Caminhamos em direção a este alvo até sermos revestidos com um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo Jesus. O problema da vida, meus queridos e amados, que nós passamos pelo vale de dor, as angústias que nos aperta o peito, a doença que nos estola e vem tirar todo o nosso vigor, a escassez que nos oprime, não pode roubar de nós esse propósito. Aleluia! Mas, queridos irmãos, Deus move o céu e a terra para nos ajudar. Agora,
Há, portanto, dor, agora há vale e choro, agora há fraqueza e doença, agora há luto e separação, mas nem a dor, nem o sofrimento, nem a doença, nem a pobreza, nem o abandono, nem a morte pode frustrar os desígnios de Deus em nossa vida. Nada neste mundo, nem o vindouro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, meu amado, Deus, Ele interviu na nossa história para nos conduzir à glória, para nos fazer parecido com Cristo, para nos tornar santo a cada dia. Portanto, que você possa ser encorajado por Ele, que você possa entender que todas as coisas, mesmo sendo ruim na sua vida, Deus pega essas coisas que são ruins e Ele transforma para que isso coopere para o nosso bem. Que o seu coração, que a sua fé, que a sua vida possa ser renovada e que você possa entender, se sua vida está nas mãos de Deus, se seu destino está nas mãos do Senhor, pode ficar tranquilo. Deus cuidará de você, Deus te renovará, Deus te sustenta nas suas mãos poderosas. Nada neste mundo pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa aplicar no nosso coração, que através dela nós possamos crescer e entender que o Senhor está no controle da nossa vida e que nada, Senhor, pode frustrar os planos do Senhor, aqueles planos que o Senhor já determinou para nós. Senhor, obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Amém.